Praga, cidade maravilhosa. Bom, vamos falar então hoje um pouco sobre refração e ceratocone, os cuidados que a gente tem e lembrando que existe técnica para se fazer uma refração em ceratocone. E nós vamos ver muitos casos aqui mostrando como que normalmente os colegas não sabem fazer refração em ceratocone. Vamos compartilhar aqui a primeira tela e podemos começar então. Então vamos lá, Reinaldo. Então vamos lá. Vamos começar aqui, Boa vamos, noite, vamos pessoal. convidar aqui o doutor. Boa noite, Gustavo. Convidar a doutora Ana Luísa para Boa apresentar esse noite, filho. primeiro caso. Por Ana favor, Ana Luísa Luísa. está afiadíssima, aquela que deu a aula sobre Exato, refração em ceratocone. Vamos lá, Ana Luísa, exato. vamos Então vamos tentar lá, ser Ana Luísa. objetivo para a gente poder ver o maior número de casos possível. Vamos lá. Tá. Feminino, 48 anos, veio para avaliar a cirurgia de ceratocone, indicada por amiga operada. Relata baixa visual com óculos e o óculos era recente. Então, de acuidade visual. Plano menos 4,5 a 60, chegava a 0,5. E menos meio, menos 0,65 a 166, chegava a 0,8. Uma adição de mais 1,25. De conduta. Teste de lente, anel, refração, né? 43 por 48, 44. Eu tentaria a primeira, com certeza, a refração, né? Sem ser a do óculos dela, começar do zero. Certo. Aqui, ó. É, você acha que essa refração, bom, ela tem um ceratocone evidente aqui do olho direito, tem no olho esquerdo também, mas é um ceratocone leve. Então Do você direito é pior. tentaria fazer um óculos para essa paciente? Isso. Tá. Então é o seguinte, se a gente for usar a fórmula do HC, ele vai dizer que aqui nós temos praticamente 0,75 de esférico, 4 de cilindro, eixo a 42. Bate certinho com essa refração. Do Mas esquerdo. Oi? costuma dar muito certo, não, né, doutor? Como é que é? Não costuma dar muito certo, né? A gente procura. Geralmente não. Mas aqui, surpreendentemente, está até razoável, né? Pela essa refração que o paciente tem. Talvez ele usou até o HC, né? Olha o olho esquerdo aqui, deve ter um esférico de -1 e um cilindro de 2, eixo a 166. Olha para você ver. Está razoável, só que o cilindro aqui é menor. Então vamos fazer uma refração. Primeira coisa que a gente faz quando a gente vai fazer uma refração é medir a acuidade visual sem correção. Você acha que faz algum sentido esse óculos que o paciente está usando? Bateu, Provavelmente não. bateu com o HC. É. Mas o eixo Agora, faz do. sentido um paciente ter sem correção a mesma acuidade visual que ele tem com -4 de cilindro? Sem correção da mesma coisa, né? Com óculos, sim. Faz sentido isso? Claro Com que não, né? certeza não. Mas o O eixo olho esquerdo. topográfico está 40 e o refracional 60. Não, tá batendo mais ou menos, pelo menos tá no mesmo quadrante. Quando a gente fala no eixo do K1, eu não uso eu já expliquei para vocês o que, que eu faço. Eu não começo com o eixo de K1, eu começo sempre com 60 e 120. E aí eu vou burilando depois que eu já sei qual que é o tamanho do cilindro e se tem ou não algum esférico. Mas veja bem, se a gente for usar a fórmula de Legrand, que é muito melhor do que a de Gasset, quanto que vocês acham que deve ser o equivalente esférico? Porque o Legrand, ele nos dá o equivalente esférico. Se você tem uma acuidade visual de meio sem correção, então você vai dividir 0,25 dividido por meio e vai dar o quê? Vai dar meio. Sim. Então, olha para você ver a refração que esse paciente está usando. No olho esquerdo, se você dividir
a acuidade visual, o 0,25 pela acuidade visual, vai dar alguma coisa aí próximo de plano. Menos de meia dioptria. Então, não está fazendo sentido, porque aqui tem o equivalente esférico de, vamos dizer, 0,75. Está razoável, mas não faz sentido também você fazer um óculos onde o paciente ganha uma linha de visão, sendo que sem correção, provavelmente a visão dele vai ser tão boa quanto a com correção, com essa correção. Então, vamos usar o Legrand, esqueça o Grassi. Então, acuidade visual 0,5, 0,7. Como eu falei com vocês, no olho direito, por essa fórmula, se a acuidade visual é meio, equivalente esférico deve ser meio. Olha a refração dele. Menos 1, eixo a 60. Menos 1 é o equivalente esférico de meio, o eixo 60. O olho esquerdo, eu falei com vocês que também devia ser um equivalente esférico bem baixo. Deu 0,3 de equivalente esférico. Quase não. Deu menos o meio com menos 1, eixo a 180. Numa situação dessa, o paciente vai sentir talvez pouca necessidade até dos óculos. Talvez ele sinta mais necessidade dos óculos para leitura, por causa da presbiopia, do que para longe. Então, é um caso onde o paciente vem com uma indicação de cirurgia. Se você usa o Legrand para fazer a refração, você vai resolver o problema do paciente de uma forma muito mais segura e muito mais eficiente. Então, simplesmente passar um óculos para o paciente. Se ele quiser usar multifocal, usa multifocal. Se ele quiser usar separado, usa separado. Então, observa como que ele veio e como realmente um paciente com cilindro alto, com uma baixa acuidade visual, o colega achou que tinha indicação de colocar um anel. Não tem indicação nenhuma. Acuidade visual muito boa com óculos, usando a fórmula de Legrand. Ok? Calcule o equivalente esférico, usa 60 no olho direito e 120 no olho esquerdo. Lembrando que quando esses ceratocones são muito iniciais, até a autorrefração às vezes ajuda, mas quando ele é muito inicial. Eu geralmente, ou quase sempre, eu nunca uso autorrefração. Na verdade, nunca uso. Vamos ver esse outro caso aqui. Pode continuar, Ana. Olha lá. 30 anos, portador de ceratocone, veio de rotina. Relata piora da visão, correção atual, menos 1, menos 2 a 27, menos 1, menos 1,5 a 160. Acuidade visual sem correção, 0,2, 0,3. Então, pela fórmula de Legrand que está aqui, divide 0,25 pelo equivalente esférico, quanto que vai ser a acuidade visual? Se você tem a acuidade visual sem correção, que é 0,2, você então vai dividir a 0,25 pelo 0,2, vai dar praticamente 1. 1,25. Tá? 1 e pouquinho, né? Uhum, 1,25. A correção aqui dele é menos 1 com menos 2. E no olho esquerdo, você dividindo, então, o 0,25 por 0,3 vai dar um pouco menos do que meio. Então, alguma coisinha... Não, 0,8, mais ou menos. vai dar... Acuidade 0,03. Então, vai dar quanto aqui? 0,8. Mais Essa ou menos. fórmula é esse mesmo? Oi? Como é que Essa é? fórmula é assim mesmo? Essa Sim. fórmula, para mim, ela tá escrita errada, não tá, não? Não. Tinha que ser equivalente esférico é igual a 0,25 dividido por acuidade visual. Ó, você pode dizer que o equivalente esférico é a 0,25 dividido pela acuidade visual, você mede a acuidade visual, ou você pode dizer também que a acuidade visual é igual a 0,25, ou o equivalente esférico é 0,25 dividido pela acuidade visual, ou você pode dizer que a acuidade visual é 0,25 dividido pelo equivalente esférico. Como a gente tem a acuidade visual, você deve usar a fórmula equivalente esférico, né? A Isso. equivalente esférico é igual a 0,25 dividido pela acuidade visual. Isso. Tá claro? Certinho. Bom, então,
É, se a acuidade visual é 0,3, você vai dizer 0,25 por 0,3, aí Dá 0,8, mais ou 0, menos. 0 dá 1, tem um de 1, né? Então, então vamos ver qual que foi a refração usando a fórmula do Lagrange. Olha aqui. Lembrar o seguinte, gente, olha para você ver. Se você vai em consideração do Garcia, tem 5 cilindros aqui. Olha que coisa louca. Quase 3 no olho esquerdo. Aqui faz o menor sentido. É lógico que quando você põe lá, você tem uma acuidade visual, que você coloca o cilindro e o paciente não tem ganho de linha de visão, você pode esquecer o cilindro, se o paciente tem esférico. Você coloca lá -2, eixo a 60 no olho direito, e -2, eixo a 120 no esquerdo, ele tem que ter ganho de visão se ele tiver cilindro. Se não tiver cilindro, você então esquece o cilindro e vê o esférico. E você já sabe quanto que deve ser o equivalente esférico. Não é o equivalente esférico grande, é o equivalente esférico pequeno. Tomar cuidado, porque o paciente, muitas vezes, ele aceita o esférico, embora o paciente com ceratocone não acomode muito, mas ele vai acomodar alguma coisa. Olha aqui como é que estava a autorrefração, para quem gosta de usar autorrefração. Horrorosa, né? Lembrando o seguinte, ele voltou depois, ó, perdeu os óculos. Ele estava com 0,25 e 0,5. Então, 0,25 dividido por 0,25 vai dar 1. No olho esquerdo, 0,25 dividido por meio vai dar meio. Esse deve ser o equivalente esférico que você deve encontrar. Olha o que a autorrefração encontrou. A dinâmica aqui, 1,5. Gente, é muito fácil usar essa fórmula. É muito fácil e muito útil. Vou mais um casinho aqui, ó. Olha esse aqui. Olha aí, Ana, continua essa sequência de casos aí. Primeira consulta veio para avaliação de córnea, diagnóstico recente de ceratocone, notando piora da visão. Então, a cuidado. Alta refração, né? Plano -6,5 a 10, Olha a autorrefração. menos 1,5, menos 0,75 a 150. É o que eu falo com vocês. Se você usa a autorrefração, ela atrapalha mais do que ajuda. Aí você mede a acuidade visual sem correção. 0,6 e 1. Divide 0,25 por 0,6. Vai dar o quê? Vai dar 0,75, qualquer coisa assim. Eu estou sem calculadora aqui, eu estou Dá menos chutando. 1,5. Mas se 0,4, mais ou alguém tiver a menos. calculadora aí, calcula, põe a calculadora e você vai ver que dá bastante aproximado. E no olho esquerdo é 1, 0,25 dividido por 1, você vai estar alguma coisa próximo de plano. Qual que foi a acuidade visual desse paciente? -1 eixo a 60, 0,9. E 1 plano. Gente, é muito tranquilo. Agora, em que situações que isso não funciona? Quando você tem ceratocones muitíssimo graves, que você tem uma acuidade visual sem correção muito menor do que 0,1, ou quando você tem opacidades, e também quando você já fez algum implante de anel. Aí já muda um pouquinho, principalmente o eixo. Não vai mudar tanto o equivalente esférico, mas o eixo muda totalmente. Geralmente o eixo, num segmento longo, o eixo geralmente é superior, em torno de 90. Então, paciente com fotofobia, você pode passar para ele um óculos Transition, pode passar também na vitamina também, B2, que ajuda também a melhorar essa fotofobia. Então, tratar a alergia. Bom, então o que nós aprendemos com esses poucos casos aqui, onde os pacientes vieram queixando de baixa de visão com uma refração totalmente equivocada? Vamos lá. Então, independente da gravidade do cone, quase sempre é possível refração do óculos como alternativa ou para se evitar o uso excessivo da lente de contato. Considere o uso em casa, caso de infecção, uso noturno emergencial. Se a acuidade visual for sem correção for maior do que 0,2,
deverá ter apenas cilindro associado ou não a baixa miopia. Então, Então, o nesse exame. caso, você põe primeiro o cilindro. O Uhum. paciente tem que ter um ganho de visão importante, significativo. Não teve, ele não tem cilindro. Você vai para o esférico. Continua. Um exame de refração deve começar pelo cilindro, usando o eixo de K1. Outra alternativa é iniciar o olho direito com -2 a 60 e o olho esquerdo 2 de cilindro 120. O cilindro Essa de aula aqui, refração. essa aula é muito antiga. Eu até há muito tempo atrás ainda usava K1, eu não uso mais não. Eu uso geralmente a 60 mesmo. Então, deixa eu tirar isso aqui. O exame de refração deve começar. Deve iniciar aqui, ó. Então, pronto. Deve iniciar com -2 a 60 e -125. Pronto. Já consertei. Use o menos 60 e 120. É mais preciso do que o eixo de K1. O cilindro de refração é menor do que o cilindro da topografia. Em Muito caso menor. Por isso que também essa forma de HC é furada. Porque o cilindro da refração sempre ele é muito menor do que o cilindro da topografia. Não é menor, não. É muito menor. Continua. Em casos muito avançados, avalie a acuidade visual com a melhor refração possível, mais pinhole, para se medir a visão potencial. O portador do cone frequentemente recebe a informação de que o óculos não melhora. Isso só ocorre em cones muito avançados, é exceção. A possibilidade do uso de óculos é bem recebida pelo paciente. A adaptação da lente de contato piora com o tempo devido às alterações de superfície ocular pela idade e pelo uso crônico das lentes de contato. Ofereça a alternativa do óculos. Então, se a acuidade visual for satisfatória, só indique cirurgia se a qualidade visual não atender à necessidade do paciente. Não aceite a correção em uso como a ametropia do paciente. Na maioria das vezes, está hipercorrigida. É quase E 100% dos casos. use a relação de Legrand como referência, é muito útil, principalmente para cones baixos a moderados. Alguém quer fazer alguma dúvida? Alguém ainda tem dúvida sobre refração e ceratocone? Ô, Bom, Reinaldo, pois não, é, Cláudio? o senhor mencionou uma coisa aí de Sim. fotofobia, que o senhor usa vitamina B2? Ou... Sim. Isso eu não É, sabia disso, não. É, Achei a interessante. vitamina B2, ela atua em diversas fases do metabolismo. Um deles é da cicatrização, né? Na pele, epitélio. Então, existem alguns estudos que falam que a deficiência de vitamina B2 leva à fotofobia. Então, se você pode medir a vitamina B12, 2, mas eu prefiro já receitar, porque quando você fala com o paciente que você já está receitando, de certa forma ele já está se sentindo tratado. E você faz uma terapia de prova. Se ele tiver com a baixa de vitamina B2, ele com certeza ele vai relatar alguma melhora. Tá. E a dosagem é o quê? 400 miligramas, uma ou duas vezes ao dia? Como é que é? Realmente, isso não existe uma. Na verdade, a gente precisa de fração de grama, de miligrama por dia. É meio miligrama, 3 miligramas por dia, é o que a gente precisa. Só que você está considerando que esse paciente possa estar com uma hipovitaminose do complexo B. Então, você tem que usar uma dose para repor. Então, aí você vai usar 500 miligramas, um comprimido por dia, e faz isso aí durante algumas semanas, alguns meses, você vai ver se tem algum resultado. Se não tiver, se suspende. Mas é interessante como é que a gente observa alguma melhora, Que bom, bacana. não é? Então, Ô, vamos lá. Vamos agora para o próximo caso. outra coisa que me chama a atenção é os pacientes chegarem hipercorrigidos. É, Não, isso é a isso, regra. É a isso é, regra. mas isso é falha na nossa educação. Eu fico assim, Ah, mas, chateado com isso, né? Cláudio, quantos colegas que já ouviram falar em Legrand? Pergunta aí É, na sala. Quem já ouviu falar em Legrand?
Quem já usou esse método? Esse método, com certeza, ninguém usou, porque fui eu que criei. Mas o Legrand, eu aproveito a informação do Legrand. O Legrand ele deveria ser usado como ponto de partida para a refração em ceratocone, e ninguém nunca usa o Legrand. Aham. Por isso que eu falei que ele ficou indignado na aula passada quando falaram do HC, porque o HC realmente o critério dele é muito falho. Muito, muito falho. Então vamos lá. Quem vai falar esse caso agora? Aqui está o prontuário. Vamos convidar Vamos lá. aqui a doutor Rafael Hadi. Boa Vamos noite. lá, rapaz. Boa noite. Vamos lá. Boa noite. Fevereiro de 2023, paciente masculino de 48 anos. Primeira consulta, portador de ceratocone há 7 anos, notando piora da visão. Não se adaptou ao uso de lente de contato rígida e nem gelatinosa. Veio para avaliar a cirurgia. Correção atual, plano menos 1,5 no eixo de 65 com a visão de 0,8, mais 2,25 menos 2,5 no eixo de 100 com uma visão de 0,4 e uma adição de mais 2. Bom, a topografia realmente uma simetria inferior, com os índices alterados, o IS. Bom, para começar, a gente repetiria a refração aí para ter certeza realmente da visão Bom, então e da melhora da beleza. visual. Então, esse já é a primeira aprendizado de hoje. Todo paciente que chegar com ceratocone ou com ectasia, repita a refração, porque provavelmente ela vai estar errada. Então, aqui nós temos um quadro de um ceratocone leve, aqui já mais um quadro mais de uma pelúcida, né? Mas vamos ver, então. A acuidade visual desse paciente, 0,806. E observem que esses pacientes me foram encaminhados para a cirurgia. Porque o colega, quando vê a visão dele com o óculos, uma visão muito ruim, fala assim, realmente, por esse raciocínio, o caso realmente deve se pensar em alguma cirurgia, já que não adaptou com lente. E aí? Use o Legrand. 0,25 dividido por 0,8. Dá 0,3. Não dá nem meia dioptria, né? E Tem meia. 0,25 dividido por 0,6. 0,4. Então, observe que ele vai ter uma refração forçosamente muito baixa. Olha essa refração aí. Olha lá. Ele simplesmente não aceitou correção. Esse paciente tem 0,8 sem correção, 0,6 sem correção e é presbita. Então, nada a ser feito. Passar um óculos para perto e esse paciente vai ter a vida dele absolutamente normal, sem necessidade de usar óculos para a distância. E bate com a nossa, com a regra do Legrand, né? Então, observe que um paciente que veio preocupado com cirurgia é um paciente que nem óculos ele precisa. Basta você usar o Legrand. O que nós aprendemos aí, Rafael? Cones iniciais podem ter uma ótima visão com óculos. Considere sempre essa possibilidade. Se a acuidade visual sem correção for boa, provavelmente não será necessário o uso de óculos. A equação de Legrand é uma referência e ajuda no exame de refração. Esse paciente estava muito desconfortável com os óculos, achando que era intolerância aos multifocais. Teve muita dificuldade com as lentes de contato. O desconforto com as lentes de contato só se justifica se tiver uma melhora significativa com a visão. Valorize o fato de não ter que usar óculos constantemente. Deixe claro que o ceratocone é inicial e raramente evolui após a adolescência, se não tiver trauma ocular, coçar os olhos. Então, gente, não fica forçando o paciente a usar lente de contato se o benefício dele é pequeno. Porque o transtorno que a lente causa, se o paciente não tem uma boa adaptação, vai ser muito maior do que o benefício que ele vai ter. E o fato do paciente não usar óculos, para ele também é muito importante, porque
ele está sempre ouvindo casos de ceratocone, de transplante, não sei o quê. Então, ele já está meio inaurado. O paciente com ceratocone, existe um trabalho que diz que ele tem um perfil mais retraído, mais depressivo, mais desconfiado. E então, se ele já está com um problema emocional e você fica forçando ele a usar lente de contato, onde o benefício é pouco ou nenhum, ele muitas vezes vai usar porque ele acha que está sendo tratado. O paciente muitas vezes acha que a lente de contato vai melhorar o ceratocone. Então, a gente tem que desfazer esses mitos, né? Que também não usar óculos não vai fazer o ceratocone evoluir. O que você tem que tomar cuidado é com o trauma ocular. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos para frente. Muito bem. Lembra lá de Casablanca, Arnaldo? Vamos lá. Quem vai falar esse caso Reinaldo, agora? vamos convidar o doutor Vinícius Flávio, que está meio sumido, Isso. para apresentar esse próximo caso aí. Então, tá, boa noite a todos. Boa Paciente sexo noite. feminino, 48 anos, primeira consulta em 2017, veio para a rotina. Relata cirurgia refrativa há 17 anos, piora da acuidade visual do olho esquerdo depois da cirurgia, usa óculos apenas para leitura. Na biomicroscopia, LASIK AO. Refração inalterada. Aqui em cima, refração dinâmica, plano menos 0,75 no eixo de 20, acuidade visual de 1, plano menos 4,25 no eixo de 150, acuidade visual de meio, adição de mais 2, J1. Aí, conduta orientada para a possibilidade de implante de anel devido à ectasia para melhorar a visão, manter óculos em uso para perto, prescrever multifocais, teste lente de contato de gás permeável, encaminhar ao médico cirurgião. Aí aqui tem os dados da paquimetria dela, 525, 526, e no outro olho 560, 557. A gente percebe uma assimetria ali maior e inferior nos dois olhos. E, igual foi falado previamente, o aprendizado da aula é a gente tentar repetir a refração, né? Ver a visão sem correção primeiro e repetir essa refração para avaliar essa melhor visão do paciente. Então, veja bem, tomar muito cuidado, gente, quando o paciente vem com uma ectasia, ele muitas vezes ele vem com a informação de que ele tem ceratocone. Então, se ele tem essa informação, mantenha essa informação. Você não vai estar mentindo. Agora, se você fala com você, não, você não tem ceratocone, isso aí é uma ectasia provocada pela cirurgia. Pronto. Você já botou uma pulga atrás da orelha do paciente para ele poder infernizar a vida do colega lá. E não se esqueçam, sejam inteligentes, vocês vão acabar sendo envolvidos nessa confusão. Então, tome cuidado com o que vocês falam. Então, continua aí, Vicente. Aí eu tinha me perdido aqui. Na verdade, essa refração foi feita nessa consulta, né? Bom, então você observa que ela já tinha sido orientada para poder colocar um anel nesse olho esquerdo para melhorar a visão. Agora, essa paciente ela estava, de certa forma, resignada com essa visão do olho esquerdo, porque ela tinha essa informação que esse olho tinha uma doença que não enxergava melhor. Na verdade, é o seguinte, quando o paciente faz cirurgia refrativa, o que ele menos quer é voltar a usar óculos. Então, se você tem um olho que praticamente é métrope e o outro você vai causar uma anisometropia no óculos com uma acuidade visual que, embora 0,5, de péssima qualidade. Muitas vezes o paciente prefere não usar óculos, já que ele percebe pouco benefício em usar óculos. Então, se ele não nota grandes diferenças, gente, não diga para ele que ele tem que usar óculos, que ele tem que pôr lente. Quando você tem um unilateral, geralmente ele vive muito bem com o olho bom. Fala com o paciente, não, esse olho aí é um olho bom, ele está doente, mas se houvesse necessidade, a gente ia investir nesse olho. Mas ele tem um olho muito bom, então melhor é só observar mesmo. Então é aquele caso onde o paciente enxerga muito bem de um olho,
não tem motivação para usar óculos, para lente de contato, com 48 anos não está certamente evoluindo, embora a ectasia pós-refrativa possa evoluir em qualquer época. Mas, normalmente, ela evolui nos primeiros anos após a cirurgia, primeiros meses a primeiros anos. Depois ela estabiliza, felizmente. Então, foi sugerido apenas evitar coçar os olhos e fazer um controle periódico para a gente ver como é que está indo essa ectasia. E não receitar óculos nem nada. O paciente fica muito mais satisfeito do que se você receitasse um óculos. Bom, sei que esse caso é tão antigo que eu nem estou lembrando. 30 dias após o consulta, recebi um pedido de relatório. Ah, tá. Então, bom, agora bom, tá, agora entendi. Então, eu orientei o paciente para a possibilidade de implante, tá certo? A paciente veio por uma consulta de rotina. Eu orientei sobre a possibilidade de implante, falei com ele que era ectasia, né? O paciente optou por não fazer óculos. 30 dias após a consulta, eu recebi um pedido de relatório completo com a topografia e esclarecimento sobre a causa da ectasia. E agora? E 6 meses após a consulta, recebi uma intimação para comparecer a uma audiência na condição de testemunha em um processo por erro médico. E agora? Aonde que começou o problema? Eu já falei com vocês. Onde começou o problema, gente? O médico não ter acompanhado de forma adequada e não ter orientado ela sobre o que aconteceu definitivamente? Não, nada disso. O problema começou, eu expliquei para vocês, caramba. O paciente veio para a rotina, faça um exame para o paciente e não fique esticando o assunto, o que é ectasia, por que causou, por que causou. Você levantou uma pulga atrás da orelha do paciente, o paciente procura um advogado, o advogado vai fazer o quê? Vai pedir um relatório para fundamentar um processo contra o cirurgião. E depois que ele entra com o processo contra o cirurgião, ele entra com uma intimação para o médico que falou que o problema foi causado pela cirurgia, para que o médico confirme perante o juiz e incrimine o colega. Esse é que é o problema. Então vamos começar tudo de novo. Se você tem uma situação, o paciente veio para a rotina, você vai ver se você consegue melhorar a visão dele com óculos ou com lentes de contato. Ele não veio pensando em cirurgia. Ele veio falando que já tinha uma deficiência no olho que aconteceu após a cirurgia. Mas ele não veio procurando uma nova cirurgia. Então, gente, você vai fazer um exame de rotina, orientar sobre óculos, orientar sobre a possibilidade de melhorar a visão do olho esquerdo e manter o óculos em uso, ou só um óculos para perto. E atenda à expectativa dele. Tá certo? Foi feito até um teste de lente com esse paciente, porque como ele estava presbita, eu sugeri colocar uma lente para que ele pudesse ficar independente de óculos para leitura. Então, eu fiz uma lente com o objetivo de uma báscula, tá certo? E ele iniciou o uso de lente de contato no olho esquerdo e depois de 6 meses ele pediu um óculos para leitura, receitei um óculos para leitura e fazia controle da lente de contato e uma topografia periódica, porque você tem que também afastar a possibilidade de uma progressão da ectasia. Aí você faz acompanhamento, você vê que a ectasia está estável, né? Ela continuou do mesmo jeito. A refração alterada, 0,7 até melhorou um pouco a refração, né? Aqui, ó, a ectasia 0,1 sem correção. Então, se é 0,1 sem correção, quanto que é o equivalente esférico? Dando 2,5 aqui. 2,5. Aqui, ele teve, então, uma acuidade visual de 0,7 parcial com 1,5
de até menor do que previsto pelo... Legal. Lembrando que quando você tem uma ectasia ou um ceratocone pós-anel, qualquer coisa assim, a fórmula de Legrand ela é menos precisa, mas ainda assim ela é bastante útil. Então, se o paciente faz controle periódico lá, usando a lente para perto, para poder não usar óculos, e fez um óculos para leitura, quando ele não quer usar a lente. E está resolvido o problema dele. O que nós aprendemos nesse caso aí? Nisso, Eu estava no mudo. Acompanhe de perto a ectasia após refrativo. Pode evoluir em qualquer idade, mas comum nos primeiros anos. Em caso de evolução da ectasia, oriente a paciente que o anel poderá evitar a piora da visão. Certifique que a ectasia não está evoluindo. Os melhores resultados são com crosslinking na fase inicial. Boa acuidade visual. A baixa visual olho esquerdo é antiga, 17 anos. A paciente só tem queixas para a visão de perto. Se adaptou bem à visão monocular. O uso das lentes de contato rígidas gás permeáveis para perto manteve a paciente sem uso de óculos, o que é muito valorizado. Ao indicar a lente de contato rígida gás permeável, eu foquei na necessidade da paciente, baixa visual para perto. Ficou muito satisfeita com essa opção. A boa visão do olho esquerdo com óculos abre perspectiva de implante de lio tórica no futuro, considerar uma báscula em olho esquerdo, evitando problemas médicos legais. Esta paciente veio para um exame de rotina, relatou baixa visual no olho esquerdo, mas não veio para a solução do problema. Ao atendermos um caso com ectasia, devemos manter o foco na expectativa do paciente. Evite levantar dúvidas sobre o tratamento realizado pelo colega. Por que ocorreu a ectasia? A sua córnea ficou instável após o laser. O tratamento com o anel e o crosslinking foram desenvolvidos para casos como o seu. Deixe claro que muitas pessoas podem desenvolver ectasia. Se você não quiser fazer o acompanhamento, deixe claro que não é sua área. Cuidado com as palavras para não comprometer o colega. Você poderá ser intimado como testemunha. Muitos pacientes gravam a consulta sem autorização. E a acuidade visual no olho direito 0,9 sem correção, lente de contato no olho esquerdo 41,5, menos 3 no eixo 10, não, o grau esférico menos 3 e o diâmetro 10, né? Aí, menos 10 e a sobre-refração mais 3 J1. Aí o K mais plano 41,65, mais curvo 46,76 no eixo 67. Comece o teste de lente de contato em K. Adaptação ideal é a rarefação central ou toque leve, centralizada, boa mobilidade e curva periférica. para facilitar a troca, né? As trocas do filme lacrimal. Bom, alguém quer fazer alguma pergunta? Não, né? Então vamos para frente. Eu só fazer um comentário. Pois não, Acho que Gustavo? foi esse ano, no início desse ano, chegou uma paciente. No início da consulta, pois não, doutor, eu tenho um caso raro de diagnóstico tardio de ceratocone, pós-cirurgia refrativa. Perfeitamente. Achei essa definição Certo. fantástica. O colega acompanhou, viu que estava ectasia, não, ceratocone de diagnóstico tardio, caso raro. Ué. E falei Se o mais nada. paciente acreditou nisso Aprendi aí, mais uma. Aprendi mais é. uma. Eu falo o seguinte, não pode mentir. Atenda o paciente como se você estivesse sendo gravado. Eu já falei isso com vocês dezenas de vezes. E aqui... Vamos ver esse caso aqui agora. Quem que vai falar esse caso aqui agora? Vamos voltar para a doutora Ana Luísa. Aí, Arnaldo, você que gosta de caçada, Bush, lá na África do Sul, Comigo mesmo. Isso. vai lá caçar os Big Five. Então vamos lá. Exato. Então vamos lá, Ana Luísa. Masculino, 35 anos, a primeira consulta. Encaminhado para o oftalmologista, relata ceratocone feito implante de anel no olho esquerdo há 5 anos. Notando piora de visão em ambos os olhos, mais no olho esquerdo. Né? Refração recente. Menos 5, menos 2 é 50. Menos 6,5, menos 1,25 a 180. O óculos que ele estava em uso era menos 5, menos 2 a 50. E menos 4. Menos 4, menos 1,5 a 4. Né? Trouxe topografia, 48, 48, 20, 47. Aí foi feita a refração dinâmica. A princípio,
preferiu os óculos mesmo com uma acuidade visual pior. Essa refração dinâmica de baixo foi que fez durante a consulta, então. Menos 3,5, menos 2 a 50 chegou a 0,8 e menos 2,5 a menos 2,5 a 90 chegou a 0,7. Tá. O óculos que ele tava... Agora eu não entendi, Dudu. O óculos que ele tava usando não tinha descrito qual que era a acuidade visual, não, né? Veja bem, esse paciente estava usando um óculos hipercorrigido. Menos Aham. 5, menos 2 e menos 4 com menos 1,5. Eu refiz a refração dele e ele teve uma acuidade visual muito boa. Quando eu tirava o gris e ele colocava os óculos, ele falava, não, meus óculos são melhores. Então, o que eu faço nesses casos? Eu explico para o paciente, ó, você está usando um óculos com um grau acima do que você precisa. Mas a gente tem um músculo dentro do olho, que esse músculo, às vezes, ele está desregulado, que é o seu caso. Agora, esse músculo começa a ficar mais fraco a partir dos 35 anos. Então, você vai começar a notar que esse seu óculos vai te atrapalhar para perto. Quando você começar a notar que sua visão de perto está pior, você volta aqui para a gente fazer um ajuste do grau. Não adianta você querer trocar o grau do paciente, convencê-lo que está melhor, se ele está satisfeito com aquele óculos que ele usa. Não discute com o paciente, não. Eu tenho até uma fotografia do meu nariz quebrado, que eu fui no médico pedindo para ele fazer uma radiografia que eu tinha quebrado o nariz, e ele ficou meia hora me convencendo que eu não estava com o nariz quebrado. E eu, com muito jeito, falei com ele, doutor, está quebrado, mas eu gostaria só de saber se eu tenho que fazer alguma coisa. Aí ele, muito contra gosto, foi lá e tirou a radiografia e meu nariz estava quebrado. Então não discute com o paciente, não. Se ele está satisfeito com aquele óculos, vida que segue. Agora, ele começou a ter sintoma, você explica para ele. Você está tendo sintoma, porque esse óculos seu está com grau acima do que você precisa, e, nesse caso, nós vamos fazer um ajuste que vai melhorar a sua visão. Aí ele vai aceitar um grau menor, porque ele vai começar a enxergar melhor de perto. Aqui a gente observa que está excelente o resultado do anel, né? 43 e pouco, 45, olho direito um ceratocone muito leve. Aceitar óculos, acabou, aí abraço, não fazer nada, só um controle periódico, né? Agora, olha que interessante. Vamos debruçar sobre esse caso aqui. Ele preferiu o óculos mesmo com a acuidade visual pior. Então, Uhum. como é que eu faço? Às vezes o paciente tem uma visão menor que 0,1. Então, você tem que usar a fórmula de Legrand colocando pelo menos uma acuidade igual a 0,1. Então, você faz o seguinte, você coloca o menor esférico, esquece o cilindro, coloca o menor esférico que ele consiga ler 0,1. Mesmo que ele é embaçado, não tem problema, 0,1. Pronto, ali é o esférico para ele chegar em 0,1. Aí você aplica a fórmula do Legrand. Entenderam? Sim. Uhum. Então, o que foi possível aqui, ó, aqui, ó. Então, eu deixei o menos 2, que é o que ele precisava para chegar a 0,1. Coloquei menos 2 a 60. Ele chegou a 0,3. Nesse outro olho aqui, não melhorava com o cilindro, você aumenta o esférico. Porque quando você põe o cilindro, o paciente tem que notar uma melhora importante. Ele tendo uma melhora importante, você continua aumentando o cilindro, não mexe com o esférico. Agora, você colocou o cilindro, ele não melhorou, esquece o cilindro e vai para o esférico. Mas 90% dos casos, ele vai preferir o cilindro e não o esférico. Principalmente se ele tiver 0,1 ou 0,2, sem correção, aí com certeza ele praticamente não vai ter esférico, ele vai ter só o cilindro. Ok? Então, vocês observem que, apesar de tudo isso aqui, bem fundamentado, mas o paciente preferiu o óculos dele, mantém o óculos dele. O que nós aprendemos nesse caso aí? Agora foi. Pode ir, vai lá. Refração Vai em lá. ceratocone deve ser feita dinâmica. Se o paciente aceitar mais esférico sem ganho de linha,
refração usa um menor esférico. Em caso de dúvida, ciclopedia para afastar a acomodação. Isso é Nesse raríssimo caso, acontecer, tá? É muito difícil precisar. valorize o esférico e não mude o cilindro, ou Ou repita a seja, refração. o cilindro e o eixo do cilindro sempre da dinâmica. Isso. Em casos mais avançados, a refração é mais desafiadora. Não segue qualquer orientação. Isso aí, como eu falei com vocês, o Legrand ele é excelente para ceratocones leves a moderados. Quando você tem um ceratocone muito grande, muito avançado, geralmente ele tem visão menor que 20/800 e tudo. Quando você começa a colocar o esférico para ele chegar a 0,1, você já começa a perder a precisão da fórmula de Legrand. Antes de propor algum tratamento, faça uma refração criteriosa. A grande maioria dos pacientes com cone que atendo estão hipercorrigidos. A autorrefração só atrapalha. Não critique o colega, a refração do colega. Você também não tinha critérios para esses casos. Independente do grau do ceratocone, raramente não conseguimos alguma melhora da qualidade visual com óculos para se evitar o uso excessivo da lente de contato. Ter um óculos para uso em casa também será útil em caso de conjuntivites, de ceratites. Tá. Isso aí nós já vimos também. Alguma pergunta sobre esse caso? Como o assunto é o mesmo, evidentemente que a gente vai ter. Vamos repetir muitas informações aqui. O Cabo de Boa Esperança, Arnaldo, você também já teve lá. Pô, aqui, ó, já tive cabelo Mas preto também. você tá novinho aí nessa Pois foto é, aí, para você hein? ver, o tempo está judiando de mim, tá vendo? Não, mas você não Mas mudou faz. nada, tá a mesma coisa, né? Tá certo, tá certo. Muito bem, vamos lá agora. Quem vai falar esse caso aí agora? Vamos voltar para o doutor Vinícius. Primeira consulta, sexo feminino, 51 anos, portadora de cone. Está há 1 ano na fila do MG Transplantes. Tentou usar vários tipos de lente de contato, só conseguiu usar com orientação de pingar colírio anestésico. Gente, vocês acreditam nisso? O colega prescreveu uma lente e falou com ele assim: quando estiver incomodando, você pinga uma gotinha do anestésico. Você tem que filtrar o que o paciente fala. Mas como ele tinha um frasco de anestésico, eu acreditei nele. Vamos lá, porque você não compra sem receita. Aí, correção atual, menos 12, menos 4 no eixo de 20, com a qualidade visual de 0,1, menos 2,5, menos 2 no eixo de 114, a qualidade visual de 0,4. Aí a dinâmica, menos 4,5, menos 6 a 70, com 0,25, menos 1, menos 5 no eixo de 90, com 0,7. Bio sem Olha a opacidade. diferença. Olha a diferença da refração do paciente. E você fala assim, mas por que eu tenho certeza que a minha refração está certa? Primeiro que ela é menor, a refração, e tem melhor ganho de linha de visão. Então, eu estou mais próximo da verdade do que esse óculos que você estava usando. Se fosse usar, observe que a topografia do olho direito, o ceratocone é tão avançado que o topógrafo não capturou nenhuma imagem. No olho esquerdo, ele também já tinha um ceratocone importante, mas foi possível uma ótima visão. Observe que se fosse o LAU-HC, ele estaria com 5 de miopia e 2 de astigmatismo. Ele tem 1 de miopia e 5 de astigmatismo. Como eu falei com vocês, eu ponho 60 e 120. Quando eu não ganho linha de visão, eu vou burilar um pouquinho. Vou colocar 50, 80 e vejo se melhora. No outro olho, a mesma coisa, 120, 100 e observo se há alguma melhora. Tá bom? Mas ele não vai sair de 120 para 10. Ele vai ficar naquele quadrante. Importante você acertar o quadrante ali e burilar naquele quadrante. Continua, conduta. Então, na conduta, a bio que está sem opacidades em ambos os olhos, eu optaria por tentar um teste de lente para a gente avaliar o melhor potencial visual desse paciente. Normalmente, minha breve experiência assim, com lente, normalmente os pacientes eles não gostam muito de usar escleral num olho e corneana no outro, né? Eu tentaria um escleral em ambos os olhos, acredito que é muito avançado do direito, né? Isso aí de não usar escleral no olho e cornea no outro, depende muito do tamanho do bolso do paciente. Às vezes o paciente, se você propõe para ele que essa lente ela custa
4 vezes, 5 vezes menos, e para ele é um sacrifício muito grande de comprar uma escleral, é preferível você dar a ele essa alternativa, tá certo? Se ele tiver uma boa condição financeira, realmente ele vai preferir escleral nos 2 olhos. Mas então, o que é que você faria aqui então, Vinícius? Eu proporia um teste de lente para a gente avaliar essa melhor visão deles, o potencial Perfeito, visual. perfeito. Então, você tem que dizer para o paciente o seguinte, é aquilo que eu já falei com vocês. Numa mesa redonda, se você põe lá um médico que faz transplante, um que põe lente de contato e outro que faz anel, qual que é a melhor conduta? Um vai falar que é transplante, outro vai falar que é anel, outro vai falar que é lente de contato. Então, é importante você colocar para o paciente, independente do que você faz, colocar com bastante transparência os prós e contras e deixar o paciente participar da decisão do caso. A gente não tem que ter essa soberba de falar, você tem que fazer isso. Não, ele tem condições de entender se você falar no português claro. Bom, e é interessante que paciente, gente, tem um paciente que quer fazer transplante. Ele faz transplante quando ele não vê alternativa. Quando você dá alguma alternativa, dificilmente o paciente opta pelo transplante. Então, falei com ele da possibilidade de não fazer o transplante, ou de pelo menos adiar o transplante, e ele achou muito interessante a ideia de tentar o anel no olho direito, já que era um olho que a visão era muito ruim. E eu já passei um óculos para ele. Esses pacientes, gente, com muita frequência, eles ou vêm com óculos errado ou vêm sem óculos. Só de você colocar um óculos no olho que não vai ser operado, ou pelo menos inicialmente não, e dar ele uma visão melhor, você já conquista esse paciente. Então você já passa o óculos do olho esquerdo, que vai ter uma visão muito boa, ele vai ter mais paciência para esperar o procedimento. Bom, então, foi feito um Pentacan, aí estão as características do asfericidade, cone nipple, trajeto, 75%, e foi decidido, então, um anel de 320 por 250. Olha lá, continue agora. Aí o anel do olho direito, 320 por 250. Outubro de 2024, terceiro mês pós-operatório do anel em olho direito. A gente já vê que a Então, topografia já consegue você ler. observa aqui, Vinícius, aqui não mediu, mas era tão grave, era tão acima de algum número muito alto, que observa que depois do anel você já tem um padrão topográfico e você já identifica alguma coisa. Aqui você não tem jeito de identificar nada. Observe que aqui, depois do aplanamento do anel 320, 250, ele chegou com o K-máximo em 60. Hoje não. Quando o anel foi liberado, acho que foi em 2002, né? Não sei. Acho que foi mais ou menos isso. Era proibido você colocar anel em ceratometria acima de 60. E também em caso de opacidade. Esse paciente não tinha opacidade, mas ele tinha uma ceratometria absurdamente alta. E o outro olho continuava lá com o mesmo ceratocone. Então, em outubro de 2024, seu caso recente, foi feito, então, o anel. Então, vamos lá. Olha a refração que ele usava. 12 menos 2. Gente, vocês acham que isso aqui traz algum benefício para um paciente? Vocês acham que um paciente consegue fazer fusão de uma lente de menos 12 e menos 4, quer dizer, dá um equivalente esférico de menos 14 e do lado de cá o equivalente de menos 3? Isso aqui é impossível fazer fusão. Tá certo? Impossível. Não faz o menor sentido você passar um óculos desse. Se você tiver que passar um óculos, considerando que você acha que essa é a refração, passe plano de um lado e menos 2,5 do outro, ou se ele achar alguma coisa, alguma vantagem, usar menos 6, alguma coisa assim, mas uma diferença não mais de que 3 dioptrias. Bom, usando o Legrand, aqui está a refração, olha a refração usando o Legrand. Menos 4,5 com... esse aqui é o pré-operatório. Menos 4,5 com menos 6, este é 0,25, olho direito, e o olho esquerdo, menos 1 com menos 5 a 90,07. Se você usasse o HC, ele teria, então, uma refração de menos 5, menos 2,5, este a 145. Não tem nada a ver com menos 1, com menos 5 a 90. Tá certo?
Bom, então, 3 meses após o anel do olho direito, olha a refração dele. -2 com -3,5, eixo a 90. Eu já comentei com vocês que quando a gente coloca um anel de arco longo, o eixo vira. Ele que estava a 60, ele sobe para 90. O outro que estava a 120 vai para 90. Há uma rotação. Então, é muito comum isso aqui. É uma informação também que é baseada em observação. Então, esse paciente hoje tem um óculos aceitável, ele não vai fazer transplante porque não precisa e tem uma vida independente de lentes de contato. Ok? Ok. Então, o que define hoje a limitação para se colocar o anel não é a ceratometria. Se ele tem uma visão potencial boa, apesar da opacidade, a opacidade também não contraindica o anel. Ela pode dificultar você fazer o túnel com o fento, porque o fento, às vezes, não faz a disrupção das lamelas através de uma cicatriz. Pode ser necessário, às vezes, fazer a complementação do túnel com um delaminador manual. Certo? Então, o que é que nós aprendemos nesse caso? Ao atender um portador de ceratocone, desconfie da refração em uso. Com muita frequência, os óculos estão hipercorrigidos. Todo portador de ceratocone deve ter um óculos para uso em casa ou emergencial. A fórmula de Legrand não é tão precisa, porém ajuda bastante. Não faz sentido receitar um óculos -12 e o olho esquerdo -2,5. Mesmo em casos de cone avançados, meça a visão com pinhole para avaliar a visão potencial. O paciente vai se surpreender com a possibilidade de reabilitação visual com óculos. Não devemos incentivar o uso exclusivo de lentes de contato. Trocar as lentes periodicamente pode caracterizar a perda de oportunidade. Acho que eu já falei com vocês. Perda de oportunidade é um termo técnico que vai ser muito usado pelos advogados. Está começando. Vocês nunca ouviram falar nisso, mas vai começar. Que é aquela história. Você estava tratando com o médico, sua doença evoluiu. Tinha alguma coisa para fazer para não deixar evoluir? Se você deixou evoluir e não fez, você foi negligente. Isso caracteriza erro médico. Por isso que se o paciente não quiser fazer o procedimento, você coloca no prontuário. Se ele não fizer, aí a responsabilidade não é sua. Você indicou o procedimento e ele não quis fazer. Pronto, continua. A única justificativa para o uso de anestésico com o uso de lente de contato é para o teste de visão potencial. Às vezes o paciente não tolera a lente. Então você pinga uma gotinha de anestésico, põe uma lente para você fazer um teste de visão potencial. Agora, dá para o paciente uma receita de colírio anestésico para usar a lente de contato, eu já vi muito absurdo. Mas esse aí é campeão. Alguém quer fazer alguma pergunta? Doutor Reinaldo, só com uma dúvida nesse caso de irritação em uso de lente de contato. O senhor costuma fazer piggyback nesses casos? Qual que é a sua experiência? O piggyback, quando o paciente é muito sensível e ele não opta pelo anel, eu dou para ele essa alternativa. E você deve fazer o piggyback sem culpa. Tem médico que faz o piggyback, mas assim, morrendo de vergonha, como se você não tivesse conseguido uma adaptação. Gente, sensibilidade é uma coisa individual. Tem pacientes que são hipersensíveis. Você coloca uma lente gelatinosa, depois coloca uma lente rígida, esse paciente vai ter uma ótima visão e lembrando que o uso de lente de contato gera na córnea uma hipoestesia. Então, com o tempo, esse paciente vai ficando menos sensível à lente e você pode, depois de algum tempo, tentar tirar a lente gelatinosa. Bom? Vamos mais um casinho aqui, ó. Eu estou passando rápido, vocês nunca têm pergunta, então eu não vou ficar preocupado com isso, não. Vamos voltar então para a doutora Ana Luísa. Vamos lá, Ana Luísa. Alô? Ana Luísa, seu áudio não está funcionando. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Ah, não foi. Estava no mudo. Feminino, 23 anos, primeira consulta. Portadora de ceratocone, diagnosticada há 9 meses. Mora nos Estados Unidos.
veio para a segunda opinião. Lá foi indicado crosslink e nunca chegou a usar óculos porque não corrige a visão. No Brasil, foi indicado o uso de lente de contato rígida. Ainda não recebeu as lentes de contato. Bom, então vocês observem, essa paciente foi nos Estados Unidos, eles indicaram o crosslink e disseram que não adiantava usar óculos. Então, ela veio aqui, procurou um colega, o colega indicou para ela, mandou fazer uma lente de contato. Como ela estava com alguma dúvida, ela resolveu me procurar, mas já tinha, inclusive, encomendado as lentes lá com o colega. Tudo bem, continua. Acuidade visual 0205, sem correção. Bio e fundo normal. E topografia cone 2, AO. Tá. 0205. Vamos ver a topo dela. 46, 51. 45, 50. É um Tá. ceratocone moderado, não é um ceratocone avançado, né? Isso aí configuraria um ceratocone de grau 2 para 3. Então, é um caso ótimo para você usar a forma de Legrand. Funciona muito bem nesses casos. Uhum. Então, o que é que você Primeiro- faria, Ana Luísa? Então, primeiro eu tentaria a refração para ver como é que ela enxerga. E depois eu acho que eu pensaria mais em anel. O Tá. E crosslink, porque a qualidade visual dela não é muito boa, né? E não tem, assim, uma topo para ver se tem progressão ou não, pra gente indicar o crosslink. Veja bem, duas coisas que você falou aí que merecem uma ressalva. A visão dela é muito boa. Você ainda não sabe qual que é a visão corrigida. Segundo, eu faria primeiro uma refração, depois o anel. Como é que você ia fazer a primeira refração, depois o anel? E se ela tivesse uma ótima visão com óculos? Será que justificaria o anel? Sim, Então é vamos por porque parte, né? Vamos seguir uma rotina. Você faria então o quê? Uma refração. Você ia usar o Legrand ou o HC? o Legrand. Muito bem. Então vamos lá. O Legrand então está aí. Você divide 0,25 pela acuidade visual, você tem o equivalente esférico. Sim. Não é 0,2? Então, você tem 1,25 de equivalente esférico no olho direito. No olho esquerdo, você tem meio de equivalente esférico. Só pelo Legrand, você já sabe que esse paciente deve ter uma visão muito boa com um grau muito pequeno. Tá certo? Certo. Então, olha a refração desse paciente. Não, de plano menos 1,75, né? A 65 Eu chega a coloquei. 0,7. Né? Se, por 0,7. exemplo, o paciente tem um equivalente esférico de 1,25, eu não vou colocar um cilindro maior do que 2. Porque se ele tem um equivalente esférico de 1 e pouco, no máximo de cilindro que eu vou testar nele é 2. O outro, ele tem um equivalente esférico de meio. O máximo de cilindro que eu vou testar nele é 1. No eixo eu vou colocar 60, mais ou menos 60, mais ou menos 120. Um excepcional acuidade visual. Não estou falando de qualidade de visão, mas uma acuidade visual muito boa. E lembrando que esse paciente sempre deve ser orientado àquela manobra. Já falei com vocês, acreditem nisso. Essa manobra do dorso do nariz, ela é impressionante como ela inibe o processo, a sensação de prurido nos olhos. Certo? Tira o óculos e aperta o osso nasal próximo à glabela com força. Isso tira do paciente a vontade de coçar os olhos. A hora que você tiver vontade de coçar os olhos, façam isso, que vocês vão ver como é que funciona. Então, você pode passar já estava até usando antialérgico, orientei ela a fazer a manobra e orientei ela também que, pela idade, esse ceratocone dela ainda pode evoluir, que ela deve fazer uma topografia periódica. Essa paciente, isso é coisa, deixa eu ver aqui alguma coisa, tá. Eu não sei, eu não continuo a história dela, eu não sei o que ela resolveu lá com o médico. Mas para quem teve a informação de que óculos não resolvia e que a solução dela era lente de contato, já tinha feito inclusive o teste, provavelmente essa paciente não vai usar lente de contato, a menos que ela tenha muita resistência ao uso de óculos. Mas
ela quebrou, então, aquele estigma de que óculos não resolve, não melhora a visão em ceratocone. Melhora sim. Então, está aí a solução do caso, foi usar óculos. O que é que nós aprendemos nesse caso? Eu não acredito que o óculos não tenha algum benefício nos portadores de ceratocone, é exceção. Meça a acuidade visual dinâmica sem dilatar. Então, se for maior do que 0,1, tente a melhor correção apenas com cilindro. Se for menor do que 0,1, considere uma correção miópica, associada ao cilindro até a acuidade visual chegar a 0,1. Vocês entenderam, gente? Isso aqui não é o Legrand que fala. Quem fala isso sou eu. Eu estou pegando uma carona no Legrand, já que ele não atinge 0,1, vamos colocar um pouco de esférico para ele chegar no 0,1. Aí depois a gente continua o Legrand com cilindro de 2 a 60, de 2 a 120 e tira um pouco da precisão, mas é melhor do que você ficar tentando aí, fazendo donders, né? Vamos lá, continua. Use o menor cilindro possível, somente se tiver ganho de linha. Cuidado com o esforço estenopeico com as pálpebras. Se Olha tiver, sempre atrás do Grins que o paciente não está fazendo estenopeico com as pálpebras. se tiver uma anisometropia, meça a visão binocular e veja qual a menor diferença entre os olhos, que dá um melhor conforto visual. Mesmo que a melhora da visão não seja grande, avalie os sintomas estenopeicos. Considere que ter um óculos para uso alternativo às lentes de contato poderá evitar complicações pelo uso excessivo das mesas. Não pode ter óculos gera ansiedade nos portadores de ceratocone. Considere perda da lente, infecções oculares ou desconforto com as lentes. Portadores de ceratocone, dependentes de lentes de contato, convivem com o temor de ir para transplante ou não, e pode usar as lentes de contato. Então, ter óculos melhora a visão sem a lente de contato, a autoestima e reduz a ansiedade. Lembrando, gente, que o resultado do transplante do ceratocone hoje melhorou muito, porque você faz hoje o DALC e você tem menos astigmatismo irregular. Mas se o paciente perguntar para você, eu vou enxergar bem sem óculos ou sem lente de contato? Quantos pacientes que vocês veem após transplante que ficam livres de óculos ou de lente de contato? É a minoria. Então, se o paciente está fazendo transplante para não usar óculos e lente de contato, ele vai ser uma frustração. Vamos mais um Perfeito, caso aqui. Reinaldo. Vamos Reinaldo, lá. antes de terminar, eu quero só enfatizar que praticamente em todos os casos, uma refração bem feita e uma prescrição de óculos vai realmente melhorar muito a qualidade de vida do paciente. Mesmo aqueles pacientes portadores de cone incipiente que eventualmente não querem ou não precisam usar óculos durante o dia, ele certamente vai beneficiar de um óculos para dirigir à noite, em algumas situações em que realmente ele vai precisar de uma correção adicional. Naqueles pacientes que são usuários de lente de contato, seja corneano, seja gelatinosa ou escleral, é imprescindível que eles tenham um par de lentes para usar, até para evitar complicações pelo uso excessivo das lentes de contato. É muito comum aquele paciente que usa lente, não quer usar óculos, mas devido a uma ceratite, um quadro de conjuntivite, ele tem que suspender o uso das lentes durante alguns dias. Então, ele tem que ter uma lente de contato. E aquele paciente que a gente já implantou um segmento de anel, para poder fazer o ajuste fino da qualidade de visão dele, ele certamente também precisará de um par de óculos. Então, óculos realmente é uma condição imprescindível para, independentemente da estratégia que nós vamos utilizar para melhorar a visão do nosso paciente. Tem mais algum caso aí, Reinaldo? Vamos Tem mais chamar, um aqui. então, vamos voltar, então, para o Lembrando só doutor uma coisa, Raji. Arnaldo. Oi. Só lembrando o seguinte: quando o paciente, você trata com óculos, ou com lente de contato, ou com anel, e esses pacientes ainda têm muito ofuscamento, porque a córnea tem muita aberração de alta ordem, essas aberrações não são melhoradas com o uso de lentes oftálmicas. Então, quando o paciente tem muita incapacidade funcional, ele tem uma acuidade visual boa, mas ele tem uma péssima qualidade de visão, que você pode medir pelo teste sensibilidade ao contraste, eu proponho a ele o uso de filtros.
Esses filtros, gente, são muito interessantes, porque são pouco conhecidos, os pacientes não conhecem, nem os médicos. Então, esses pacientes, às vezes, se beneficiam muito desses filtros. E quando o paciente, vamos dizer, não tem o hábito de dirigir com frequência, eventualmente apenas, eu dou para eles também a alternativa de usar uma brimonidina naquelas situações que ele vai ter necessidade de dirigir à noite, principalmente numa estrada. Então, não pensem só naquele ambiente do consultório. Perguntem ao paciente como é que está a qualidade de visão dele à noite, quando ele vai dirigir, em estrada, porque isso é uma questão de segurança. Muito bem, vamos Perfeito. lá para esse último caso Agora aqui. vamos para o Rafael Ragito. 4 de 2022, primeira consulta. Paciente Gente, autista. só uma observação aqui. Eu não sei se acontece com vocês, mas o que eu estou pegando, estou recebendo de paciente com o transtorno do espectro autista é um negócio impressionante. Nunca vi, parece estar tendo uma epidemia de autismo atualmente. Eu não sei se os médicos estão dando mais diagnóstico ou se a doença está ficando mais comum, mas é impressionante. Toda semana, todo mês, eu tenho caso de autismo lá. Uma doença que até alguns anos atrás nem era conhecida. Mas vamos lá. Então, esse é um caso também de um paciente com autismo. Relata cone há 3 anos, com muito prurido. Usa regularmente Octifen e Optif. A correção atual, correção de 2020, menos 0,75, menos 3,5 no eixo de 173, 2020. Menos 0,25, menos 2 no eixo de 180, com uma visão de 2020. 2 anos depois, a correção atual, menos meio, menos 5,75 no eixo de 175, uma visão de 2070. Menos meio, menos 2,75 no eixo de 180, uma visão de 2025. Ele trouxe várias topografias É isso que eu tô vendo do agora. NIDEC. Um, 2021. E a gente observa o quê? Como era no mesmo aparelho, a gente observa uma progressão evidente, certo? Uma progressão evidente no olho direito, correto? Sim, de 47 para 52. Exatamente. Então, ele já trouxe essas topografias para mim. Ou seja, o colega estava acompanhando esse paciente e a topografia piorando, e aí ele resolveu procurar alguém mandou esse paciente para mim procurar. Então, vamos lá. Aí está a paquimetria, eu fiz uma topografia atual dele e realmente ele estava com um ceratocone já bastante importante no olho direito, já com uma piora da visão também significativa. Então, eu pergunto a vocês, fazer o que com esse paciente? Bom, como a gente tem visto na aula aí, eu repetiria a refração para a gente ver qual que é a melhor cuidado que ele vai chegar. Mas com a progressão já documentada, também daria para indicar a primeira refração, mas assim, para barrar a progressão, pensaria num crosslink também. Então, vamos lá. Eu pedi um Pentacam, porque se fosse o caso de implantar um anel, a gente tinha que ver. A gente ia precisar do Pentacam. Tá aí o olho direito. O olho esquerdo é um cone oval, né? Observe que é uma esfericidade baixa, né? Característica do cone oval, 0,57. Os níveis todos alterados, BR todo alterado. Aí está a menor espessura no trajeto, é 556. O outro olho também já tem um ceratocone, mas felizmente não está evoluindo. Deixa eu ver, não está evoluindo, deixa eu ver, 47, 48, 48, 48. Não, parece também que está evoluindo, né? Menos agressivamente, mas parece que a evolução é bilateral. Aí está também a menor
577. E aí? Qual que seria a sua conduta? Bom, manteria. Repetir a refração e depois avaliar, dependendo da acuidade visual. Mas eu pensaria no crosslink pela progressão que ele está tendo. Tá. Entre crosslink e É, a lente, depende. uma questão que você tem que considerar é o seguinte: será que estabilizar essa córnea com uma visão de 20/70, 20/70 é 0,3? Será que é uma visão satisfatória? Se a gente conseguisse melhorar mais a visão com o anel, em muitos casos, ele estabiliza. Você Sim, pode também, se for o caso, fazer um crosslink depois do anel, se continuar a progressão. A gente sabe que em crianças a estabilidade do crosslink em ceratocone em criança não é tão eficiente quanto em adulto. Então, o que, que você faria? Lembrar que é um paciente autista. então, depois de repetir a refração, mantendo isso aí e diante da progressão, então, o anel. Bom, considerando que esse paciente tem uma visão ruim e que está em progressão, eu não sou. Tem colegas que fazem o crosslink no ceratocone independente da ceratometria. Eu acho que não justifica. Não justifica você fazer um crosslink se você tem que fazer o anel depois. Eu faço o anel, melhora a visão. Se continuar a progressão, eu faço o crosslink. Eu acho que essa sequência, na minha cabeça, é mais lógica. Se é na do Marconi Santiago, não é. Ele acha melhor fazer primeiro o crosslink, e ele faz em todos os casos que está progredindo, independente de depois ter que fazer o anel. Então, eu pensei em colocar o anel pela progressão e também pela qualidade de visão ruim. Qualidade não, pela Reinaldo, quantidade de visão ruim. Ok? essa discussão aí é boa e recentemente eu Ah, perguntei um negócio para o senhor também sobre uma estatística que me enviaram, né? De que sei. 88% dos cones evoluem e avançam, que era diferente do que o que a gente estava Não, vendo não é não. aqui. Mas Pois não é é, mesmo. Mas não é pois mesmo. é. Aquele trabalho que eu já apresentei para vocês, 10% dos cones em criança, que é a fase que está evoluindo, 10% evoluem. Gente, ceratocone é uma doença que está cada vez menos rara. Ela não é uma doença comum, mas dizer que é uma doença rara também não é tão rara, não. Hoje considera-se que seja de 1 para 2 mil. Puxa vida, uma doença de 1 para 2 mil, doença tão rara assim não, né? Não é comum, mas não é tão rara. Então a É. gente pega muito caso de ceratocone, mas se todos esses casos, 80% evoluísse, a gente teria uma epidemia de pacientes sendo submetidos a transplante, e não é isso que acontece. Pois é, e aí eu fico bastante preocupado, que é um pessoal lá de São Paulo, e eles estão advogando o uso precoce e mais disseminado de crosslinking, como uma Pois é, mas forma de evitar essas progressões. Então, assim, eu acho que está baseado numa premissa equivocada, exatamente. se não exatamente isso que o senhor falou, assim, não tem dado nenhum. Então, tá bom. Então, todos os pacientes, o tanto de paciente que a gente teria com cone avançado, seria um absurdo, e não é assim que acontece, Não é, a né? gente pega Então, muito paciente que o paciente sabe que tem ceratocone quando vai fazer um exame para calcular uma lente intraocular. Isso é muito comum. exatamente. Bom, mas, então, isso aí vai de conduta. Eu falo o seguinte, a minha conduta, eu não critico a do colega. Eu falo que a minha conduta é essa, até porque são colegas de notório saber e competência. Então, eles têm os motivos deles lá. Bom, então eu sugeri à mãe dessa criança, lembrando que, só uma parte aqui, a primeira vez que essa criança foi no consultório, ela não olhou para mim. Ela não respondeu nenhuma pergunta. Eu perguntava para a criança e a mãe que respondia. Então, ficou essa criança deve ter uns 10 anos, 11 anos, por aí. Era assim, totalmente arredia, que é o perfil autista, é isso mesmo, eles geralmente têm muito pouca comunicação.
Às vezes ele não tem nem comunicação de olhar. Então, eu falei com a mãe que, ó, para a gente conseguir operar essa criança, não precisar levar para anestesia geral, eu preciso ganhar a confiança dele. E para ganhar a confiança dele, vocês vão ter que voltar aqui algumas vezes, até que ele se sinta confortável. Bom, então, aqui está o planejamento, eu já mostrei para vocês já tiraram cópia disso aqui. Então, é um cone oval, a sericidade pouco alterada, quanto maior o cilindro, menor o arco, e aqui as felicidades. Eu quero deixar 0,5 é 160 por 200, eu quero deixar 0,2, então eu vou fazer 0,3 e escolhi um anel 160 por 50. Aqui o anel escolhido. Observe que, na época, considerava esse tipo de cone um cone astigmático, esses cones com istmo. Isso foi uma mudança na última versão, acho que na 5ª versão do nomograma do Ferrara. Observe o que se preconizava, de fazer 320 por 200 com astigmatismo de 6 a 10. Isso mudou, porque a gente se baseia mais na asfericidade hoje do que no astigmatismo. Bom, então foi feito o Pentacam, e aqui está... Mas por que foi feito cone anel 320? Ué. Espera aqui. Ah, porque esse aqui é na época, esse aqui então já tem mais tempo. Na época, esse tipo de ceratocone era considerado astigmático, e se fazia, com astigmatismo alto, se fazia 320. Então foi o que foi feito na época. Esse aqui então é 1022, essa última versão do Ferrari é mais recente. Então, 3 meses, olha aqui, 3 meses, aí consegui fazer isso com anestesia tópica, depois de conseguir uma boa relação com o paciente, eu consegui fazer o anel do olho direito, e observe que ele ficou com o olho direito menos 1, 180,08, e o outro olho, a refração dele chegou com menos 2,75 a 180, o menos 1 a 180 chegava a 0,8. Então, esse paciente, eu não prescrevi óculos para ele. Observe aqui, então, o pré e o pós. Aqui estava 46,52, por isso que foi colocado no anel de arco longo. Aqui 44, 48, o astigmatismo diminui pouco na topografia. Eu já falei com vocês que o cilindro da topografia é muito maior do que o cilindro refracional. Aqui, olha, para você ver, 5 de astigmatismo, 4 de astigmatismo, e tem 1 de astigmatismo. Então, 10 meses após o anel, relata prurido, continua. Aí é o que aconteceu. Olha aqui, 10 meses depois do anel do olho direito. Olha o olho esquerdo. Olha aqui, 45, 49, 45, 50,80. E com uma piora da visão. E aí? Fazer o quê? Consideraria um anel nesse olho, né? Então, piora do cone, eu estou questionando aqui. Anel, outra, vamos fazer anel? Vamos lá. Som solicitado Pentacam para confirmar a progressão. Aqui está a topografia. A topografia aparentemente está tendo um pequeno aumento, né? Nada assim muito grande, não. Mas vamos repetir o Pentacam baseado no Pentacam que a gente tinha de 2022. Então tá aqui, ó. Vamos olhar só o olho esquerdo, que é o que evoluiu. E nós estamos pensando em pôr o anel. Aqui tem 45, 49. Aqui tem 45, 50. E a piora da visão. Então, como o paciente é jovem e tem quadro de alergia, piora da visão, então foi programado um anel nesse olho. Foi colocado um anel de 160 por 150, porque diferente daquele que tinha praticamente 6 de astigmatismo, esse tinha 1.
de astigmatismo. Então, vamos ver o que ficou aqui. Observe que, bom, aqui está, olha aqui, ele voltou para 0,8, com menos 1, eixo a 75. Você vê que depois do anel, aquela fórmula de olho esquerdo, eixo a 120, ela já não é Vocês estão falando do direito, muito pai. O esquerdo ficou plano. precisa, né? E o eixo tende a ficar mais vertical, principalmente com o anel de arco longo. No olho esquerdo, ele ficou plano, e no direito, que foi colocado o anel de arco longo, ele migrou, olha para você ver, de 180 para 75. O que eu falei? Ele tende a ficar mais próximo de 90. Agora, quando é um ceratocone inicial, como esse caso do olho esquerdo, a autorrefração até que não faz muita, não é muito absurda, não. Repara para vocês verem, a ceratometria bate com a topografia e a refração aqui, observe. O olho direito é menos 1 com menos 6. Isso aqui depois do anel. Refração é menos 1 a 75. Ou seja, depois do anel também, a autorrefração não funciona nada. Olha aqui no olho esquerdo. Menos 1 com menos 6. Nada com nada, né? Então, nesse caso aqui também, eu coloquei aqui só para ver aqui a correspondência. Não bateu com nada. Bom, o que nós aprendemos nesse caso aqui? O objetivo do anel é melhorar a visão com correção, sem correção ou estabilizar o cone. Não é raro o paciente ter uma visão satisfatória sem correção após o implante de anel. Porém, não indique anel com expectativa de não usar óculos regularmente, exceto o HM. A melhora da visão pode ocorrer mesmo não havendo grande alteração topográfica. A melhora da qualidade de visão ocorre pela redução Das aberrações de alta ordem. das aberrações de alta ordem. Não considere o sucesso do tratamento pela topografia, e sim pela melhora da visão. Então, vamos comparar aqui. Olha a visão dele antes. 0,3, 0,5. Agora, 0,8 e 1. E observe como que reduziu a ametropia. Então, o resultado é um resultado excepcional. Acho que ninguém tem dúvida. Mas vamos ver a topografia. Olha aqui. 46 por 52 antes do anel. Depois do anel. 45 por 51. Você diria que isso é sucesso? Se você está olhando a topografia, cilindro de 6,46 caiu para 5,95. Você considera isso um sucesso? Eu acho que não houve diferença nenhuma. Olha o olho esquerdo. 45, 49,5. Olha o olho esquerdo depois. 45, 51. Até aumentou o K máximo. Olha o cilindro. De menos 3, ele foi para menos 6. Então, a topografia, gente, ela é importante. Assim como o Pentacam, você tem que tomar cuidado após o procedimento, que muda tudo. Você tem que usar essas topografias para avaliar estabilidade e não comparar resultado. Então, vamos lá. O olho direito. Topografia. Melhorou alguma coisa o olho direito, o olho esquerdo? Não, pelo contrário. O cilindro. Melhorou um pouquinho o direito, piorou o esquerdo. O K máximo. Melhorou. 52 para 51, melhorou um tiquinho. O esquerdo, 49 para 51, piorou. Asfericidade. Praticamente a mesma coisa. Asfericidade, cadê ela? Asfericidade. Aqui, ó. 0,76, 0,77. Uma coisa. Olha o olho esquerdo, asfericidade. 0,55 para 0,66. Piorou. Olha o índice de regularidade da superfície da córnea. Piorou. Olha aqui como é que estava e olha como é que está. Olha o outro olho. Piorou. O índice de assimetria está mais assimétrico. Piorou. Agora, o que interessa? Falei aqui em cima. O que interessa é a refração melhorou? Melhorou nos dois. A acuidade visual sem correção melhorou? Melhorou nos dois. A acuidade visual com correção melhorou? Melhorou nos dois. A expectativa do paciente foi atendida. Então, não avalie resultados de anel pela topografia.
nem pelos índices topográficos, avalie pelo resultado funcional. E, às vezes, você tem uma topografia pouco alterada e o paciente está satisfeito, mesmo sem ganho de linha de visão, porque você melhora as aberrações de alta ordem e isso dá ao paciente uma imagem de melhor qualidade. Muito bem. Tá, acho que chega por hoje. Vocês não têm Reinaldo, dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? não, eu quero fazer um comentário aqui, Reinaldo, a respeito do. Eu achei muito interessante o comentário aqui do Cláudio Cury a respeito do crosslinking. E o que eu tenho observado é o seguinte: eu procuro observar lá no Ocular Laser nosso movimento tanto de anel quanto de cirurgia refrativa e crosslink. E eu tenho observado o seguinte: o crosslink é uma arma muito usada por aquele colega que não trabalha nem com córnea e nem com ceratocone. Então, muitas vezes, o colega ele não tem muita experiência em adaptação de lente corneana, lente escleral, ele não implanta segmento de anel corneano, então a indústria vende para ele que o crosslinking é uma opção para aquele paciente que ele faz o diagnóstico de ceratocone. Então, eu vejo lá com muita frequência colegas levarem pacientes para fazer um crosslinking sem que o paciente tenha indicação nenhuma. Muitas vezes o paciente já tem uma qualidade de visão 0,1, 0,2 e o colega está lá fazendo um crosslink, eu não sei nem com que objetivo. Muitas vezes o cone está estável, a visão está totalmente insatisfatória e o colega está lá fazendo crosslink. Então, o que eu vejo, na realidade, eu só vejo duas boas indicações de crosslink. Primeiro, aquele adolescente que tem uma qualidade de visão bastante satisfatória e está com a sua ectasia comprovadamente evoluindo. E segundo, aquele paciente que a gente implanta um segmento de anel e ele, por algum motivo, o cone ainda continua evoluindo, muito provavelmente pelo fato dele ainda estar coçando os olhos. Essas são as duas únicas indicações que eu vejo para o crosslinking e eu raramente faço crosslinking. Se vocês forem olhar lá nos últimos 12 meses, todos os casos de crosslink que eu fiz não foram nem pacientes meus, foram pacientes de outros colegas que tinham boas indicações de crosslink e eles não realizavam o procedimento. Então, na realidade, esse movimento grande que a gente tem observado de crosslink, muitas vezes é a pressão da indústria de vender equipamentos como uma arma eficaz para tratamento de ceratocone naquele colega que realmente tem outra super especialidade e não tem nada a ver com ceratocone. Se você for observar, por exemplo, os casos de crosslinking que o Ferrara indica, que o Leonardo Torquetti, que o Sandro, e que a gente faz, são realmente muito pouco. Então, realmente, eu acho que faz parte da nossa obrigação a gente conscientizar os colegas que realmente o crosslinking não é um tratamento que deva ser realizado de rotina, até porque ele pode ter efeitos deletérios e eventualmente, em alguns casos, levar até ao melting corneano. Então é isso. Lembrar disso, Arnaldo, eu acho que é muito importante a gente lembrar que existem algumas complicações que são inerentes ao procedimento e não E cirurgião dependente. gravíssimas. Exatamente. Uma delas, que eu considero a mais grave, é você ter um aplanamento progressivo. Quando é um Exato. aplanamento leve, isso a gente tem de rotina. Tanto que a gente tem ganho de linha de visão pós-crosslink, é muito comum. Mas tem que lembrar que esses pacientes às vezes desenvolvem um RAISE, que é o Telsail, o RAISE é bom, né? Mas que às vezes ele compromete a qualidade de visão. E lembrar que muitas vezes você faz o crosslink no olho bom. Então, se esse Exato. paciente tem uma opacidade de córnea no olho bom, você pode criar um problema para esse paciente. Então, eu realmente faço muito pouco crosslink. Quando um paciente, eu suspeito que ele tenha possibilidade de progressão, jovem, coçador de olho e tudo, eu trato alergia, receita riboflavina oral e com exposição ao sol. Isso aí eu tenho feito porque de alguma forma, não existe assim uma evidência científica ainda muito comprovada. Mas também não existe uma evidência que isso não funcione. Então, Exato. eu Eu faço isso falo de com a rotina família que é também. uma tentativa para evitar o crosslink
vamos dizer, cirúrgico, né? Que tem complicações muito mais importantes. Agora eu gostaria de ouvir as opiniões aí finais aí do Cláudio e do Gustavo. O que é que você pode acrescentar para nós aí? Bom, eu não sei se é propriamente acrescentar, mas eu vou corroborar algumas coisas que eu também tenho percebido. Autismo também, e não só em crianças, adultos também sendo diagnosticados com uma vida perfeitamente normal, às vezes já pais e mães com pacientes de 60 anos, 50 e poucos anos, que chega já com a cordinha lá do autista, né? Porque agora tem as classificações por cordinha, alguns recebem alguns benefícios, então a gente não sabe nem até por onde que isso pode estar com algum interesse adicional. E se for olhar aqui, todo mundo aqui deve ter alguma coisa de espectro autista, pode ter certeza. Mas quem sou eu? Não sou psiquiatra, né, nem neurologista, então, mas tenho visto também demais. Algumas crianças são evidentes, óbvio. A questão que eu quero fazer aqui um testemunho, porque antes de estar no grupo, de estar aqui participando e vendo casos de gente que sabe muito mais do que eu acreditava piamente, às vezes até de ter escutado de orelhada em algum congresso, algum curso, alguma coisa, de que a ANEL não estabilizava o cone, que só o crosslinking estabiliza cone. E hoje eu penso diferente. Então, esse seria o meu testemunho. Penso diferente, acredito diferente, e ainda tem bastante gente que a defende até de uma forma bem enfática essa questão de crosslinking apenas. Tem muita gente, esse pessoal que eu estou falando, por exemplo, lá de São Paulo, que fala que 88% avança, dos cones avançam, final das contas, estão vendendo curso de crosslinking, né? E assim estão arrumando uma forma adicional de fazer dinheiro. Então, tem várias coisas que a gente tem que olhar. Faço também bastante o uso de riboflavina oral, sempre que posso, e às vezes até como medida social. Enquanto eu não posso fazer um crosslink num paciente que é do SUS, que tem difícil acesso, eu não posso ficar, não aceitaria ficar sem fazer nada. Então eu uso a riboflavina oral com comprovação ou não. É, a atropina usada em pacientes com miopia tem uma indicação de que dá uma freada, mas nem é em todos os casos e a gente continua usando, né? Então, carece de comprovação total a riboflavina oral, mas pelo menos nós não estamos vendo que faz nenhum malefício. E é uma alternativa, às vezes, mais barata e mais simples que o paciente pode fazer. Era basicamente isso, e aprendi muita Ok. refração com o Dr. Reinaldo nesses últimos anos em ceratocone, e no nosso departamento a gente sempre faz a refração, a gente não acredita na refração de ninguém, a gente só acredita na nossa, e a nossa está melhorando porque a gente está aprendendo mais. Tá aí o Rafael Raad que não me deixa mentir sozinho. Excelente, Cláudio. Verdade. Feito. Gustavo, você quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Ah, tudo que eu ia dizer acho que já foi dito. Eu só tenho notado também esse aumento desproporcional de todo mundo com TDAH, autismo, não sei. Também questiono esse aumento desproporcional. Mas do resto de refração, acho que tudo já foi falado. Parabéns aí. Ok. Então, falou, gente, era isso aí. Eu espero que a gente, nós, como especialistas em ceratocone, a gente possa propagar esses conhecimentos também lá no IOCM, para o pessoal dos residentes. Nossos fellows, eles são preceptores dos residentes. Então, Ana e Rafael, passem essas informações para frente, para os meninos lá, aprenderem a fazer a refração em ceratocone. Dessa forma, muitos casos que talvez o paciente considerasse a única alternativa a lente de contato, ele passa a ter uma alternativa ao uso da lente de contato. Eu não sou contra a lente de contato em ceratocone, apenas eu acho que é desumano. Você dá para aquela criança, uma família, às vezes até humilde, você dá para a lente de contato como se estivesse tratando daquela doença. A família, às vezes, faz sacrifícios enormes comprando lentes caras, e você sabe que a lente não vai interferir em nada na evolução. Então, acho que se a gente der para essa família
a alternativa de usar um óculos, muitas vezes é o que a criança precisa. E se a gente fizer uma boa refração, vocês vão ver que na grande maioria dos casos, a gente consegue reduzir a necessidade de lente de contato. Então era isso aí, passe para frente o Perfeito. conhecimento. O conhecimento só se justifica se ele for compartilhado. Tá bom, gente? Exato. Falou, É gente. isso Uma aí. boa noite a todos, Obrigado, então. Reinaldo. Boa Falou, noite, gente. Um pessoal. abraço a todos. Falou, Boa Arnaldo. noite. Falou, Boa Gustavo. Falou, noite. Totti. Sérgio, um abraço. Vinícius, Ana Luísa, Rafael, Rádio. Boa noite. Todo mundo. Um grande Boa abraço a noite. todos.